distúrbio, que essas enzimas estão presentes na hema hepática, no fígado, que são alterações enzimáticas causadas no fígado. Não, voltou lá. E aqui a gente vê no diagnóstico dessa patologia a presença dessas enzimas, que é um exame que é feito pela urina. E aqui a gente tem essas duas enzimas onde ela tem os valores de referência normal no nosso organismo, que é de 0 a 4 miligramas por decilitro. Aqui no caso patológico, no quadro patológico, ela apresenta um nível muito elevado, que são esses dois níveis aí dessas duas proteínas. E aí tem a classificação dessa patologia. Ela pode apresentar na forma crônica e forma aguda. A crônica ela é causada na parte que eritropoética, que são alterações na pele. Isso ela apresenta fotossensibilidade. Exposta ao sol, ela causa queimaduras muito graves na pele. Ela não tem uma enzima para a formação da pele, da pigmentação da pele. E a aguda, que é o nosso tema abordado, são as alterações na hema hepática, nas alterações na biossíntese de algumas enzimas no fígado. E aí a gente tem a metodologia baseada em evidências literárias sobre o tema, sendo elaborado um estudo de caso para verificação dos efeitos do tratamento fisioterápico sobre a disfunção neuromuscular causada por esse distúrbio metabólico. E aí eu tenho esse artigo como referência para ter como exemplo o meu caso clínico. O quadro apresentado nesse artigo eu vou referenciar mais à frente com o meu estudo. Então, nesse artigo a gente teve os principais sintomas aqui que a gente vai estar mais à frente. Sintomas mais característicos da PIA, da porfiria aguda intermitente. Como o paciente apresenta duas alterações dessas duas enzimas, essas enzimas têm alta afinidade no processo de degeneração do tecido nervoso ou alguns fatores de alteração no tecido nervoso central, no sistema nervoso também. Elas podem causar, no tecido nervoso ela causa, o principal sintoma dessa patologia é a dor abdominal. Por que a dor abdominal? O nervo abdominal ele é causado um processo tóxico nesse nervo que gera um quadro álgico muito intenso no paciente. E nesses casos, os principais vilões desse quadro patológico, por incrível que pareça, são os médicos. Por quê? Quando o paciente que entra em crise com essa patologia, no leito do hospital, eles ministram algum uso de medicamentos para retirar os sintomas. Só que quando eles ministram alguns medicamentos, eles exacerbam mais ainda o quadro patológico, porque existe uma série de medicamentos que não podem ser utilizados no caso da patologia. E aí a gente tem um conceito acontecimento mais severo da patologia. Essas alterações enzimáticas e o uso de alguns medicamentos, eles bloqueiam alguns neurotransmissores presentes no bulbo. Então ele pode causar uma paresia respiratória, ou seja, um déficit respiratório que o paciente pode chegar a falecer. Então o tratamento dessas crises nada mais é do que só a retirada dos medicamentos que causam essas alterações no tecido, a neurotoxicidade. E as complicações pouco citadas no quadro dessa patologia, no caso, após ele ter administrado o uso de alguns medicamentos, o paciente ele apresenta quadro crônico de hipertensão crônica e apresenta problemas renais. E aí vem a incidência do quadro dos sinais e sintomas dessa patologia. Que a gente tem os sinais e sintomas e as incidências dessa patologia, onde a gente sempre vai ter aqui problemas gastrointestinais e neurológicos, que é onde a gente vai entrar mais à frente no tratamento do quadro do paciente. E lá estão as incidências comparativas. Aí vem um estudo de caso, meu paciente, o paciente que eu atendi no setor, ele tem 38 anos, relatava que a doença era hereditária, seu pai descobriu há cerca dos 37 anos, quando seu pai veio a falecer. Foi feita uma biópsia do pai dele e ele descobriu que ele era o portador dessa doença.
E em maio de 2010, o paciente começou a sentir fortes dores abdominais, como foi citado lá no artigo lá, que eram os principais são as dores abdominais, paresia de membros inferiores e membros superiores, bilateral e assimetria também, evoluindo com dificuldades para deambular, taquicardia, onde foi encaminhado para o CTN. No mesmo dia foi transferido para o Azevedo Lima, onde ele ingressou no CTI também no mesmo dia, devido à crise. Que aí ele foi feito, quando ele entrou no CTI, foi realizada a traqueostomia desse paciente. Ele já estava com um déficit respiratório muito grande, devido à neurotoxicidade que a patologia causa, como foi citado no slide anterior, da neurotoxicidade que ela causa no bulbo. O bulbo é um dos principais responsáveis pela nossa função motora. Então, se eu bloqueio os neurotransmissores dessa área, eu vou ter um déficit motor muito grande. E aí, no dia 16 de maio de 2011, iniciou o tratamento aqui na instituição. E aí, onde ele apresentava aqui tetraparesia, hipertensão crônica, parestesia respiratória e déficit sensório motor em extremidades de membros inferiores e superiores e infecção urinária como constante. E aqui é onde a gente vai entrar, sempre vou enfatizar, a gente vai entrar nos déficits sensórios motores, onde eu vou abordar mais sobre o tratamento e sobre a avaliação desse paciente. E aí, né, no caso desse paciente, quando ele ficou um mês em coma induzido, esse paciente, quando ele saiu desse coma, ele apresentou uma infecção. Quando ele voltou, ele ainda apresentava uma função motora. Após um mês de internação, ele descobriu que ele estava com infecção, contra uma infecção hospitalar. E aí ficou mais 2 meses em coma induzido. Quando ele voltou desse coma induzido, ele já tinha perdido quase que total a sua função motora, tanto de membros superiores quanto de membros inferiores. E aí foram ministrando medicamentos para esse paciente. Ainda não tinha sido diagnosticado o quadro da patologia. Então ficou fazendo uso de muitos medicamentos para eliminar os sinais e sintomas, e não eliminavam, exacerbavam mais ainda esses sinais. E aí só a partir do 5º mês de internação foram que descobriram o quadro patológico desse paciente. Isso ele já tinha tido um quadro de neurotoxicidade muito alta devido ao uso de alguns medicamentos. E aí quando eu cheguei nesse setor que eu encontrei esse paciente, a gente viu que ele já tinha feito a fisioterapia já vinha atuando com esse paciente de várias formas, como propriocepção, com técnicas de radiação, FNP, e aí nós, lá do setor, propomos uma reavaliação desse paciente para como que a gente poderia fazer. Quando a gente falou, no caso dele anterior, que ele tinha um déficit sensório motor, ele apresentava déficit de sensibilidade em extremidades inferiores e extremidades superiores, com ausência de dorsiflexão de tornozelo. Então, é o que faltava para a gente dar ao paciente uma melhor qualidade de vida, uma melhor função na marcha desse paciente, na capacidade de deambular. E aí nós propomos ele a utilização do FACE. Só que para a gente utilizar um protocolo de eletroterapia, para a gente ver se vai servir, a gente não pode só chegar e fazer o tratamento do paciente. Para isso a gente teve que fazer o quê? Propomos a avaliação eletromiográfica com esse paciente para saber se aquela musculatura ela tinha vestígios de potenciais elétricos naquele músculo para nós estimularmos aquela área. Então nós propomos a avaliação com eletromiógrafo, que é aquele aparelhinho ali. E para nós termos o passo inicial nesse tratamento, a gente teve que ter um protocolo. Esse protocolo foi seguido por protocolo sênior. O protocolo sênior é um protocolo europeu de padronização de pesquisa. A gente não pode só chegar e avaliar um paciente, criar lá qualquer protocolo e não vai dar em nada. No final a gente não vai ter um resultado. Como que a gente vai ter um fundamento científico de pesquisa se a gente não segue um protocolo de pesquisa? Então a gente teve muitos cuidados na hora de criar um protocolo de avaliação. Nesse protocolo a gente utilizou esses 3 itens aqui, que são
note, banda passa baixa e banda passa alta. Esses dois itens aqui, a gente vai eliminar no protocolo da avaliação eletromiográfica. Quando a gente vai avaliar, a gente elimina alguns itens que podem dar interferência no sinal eletromiográfico, que são se banda passa baixa aí de 60 e 500 Hz de potência, a gente elimina da avaliação todos os fatores externos e que podem dar interferência no sinal. Inclusive, celular é um que pode. Inclusive, celular. Não, mas. Qualquer coisa. Celular dá interferência no sinal. Essas luzes podem dar interferência no sinal. Geradores de energia dão interferência no sinal eletromiográfico. Isso pode dar alteração no gráfico, no osciloscópio gráfico na hora de avaliar. E a banda passa baixa é uma banda onde ele elimina todos os sinais internos. Sinais internos são toda aquela área onde está sendo avaliada. Por exemplo, estou avaliando o músculo tibial anterior. Todos aqueles músculos adjacentes dali próximo, ele pode captar a interferência desse sinal. Então, 10 Hz vai eliminar toda aquela área próxima da musculatura, porque no momento da contração, ele pode pegar o sinal de um outro músculo. Então, a gente elimina aqui na banda passa baixa, que a gente utilizou esse protocolo para avaliação. Durante esse protocolo, a gente tem as 4 aquisições de RAL, RMS, normatização de pico e FFT. Próximo, por favor. É que eu vou só explicar um pouco para vocês o que é cada um aqui para não ficarem então perdidos aí. O RAL os eletrodos eles captam um sinal bruto de todo estímulo dado no ponto motor, no músculo. Então ele capta o que é todo sinal, que é positivo e o sinal que é negativo. Mas o que vai interessar para os meus dados de pesquisa não é o que vai ser negativo, vai ser sempre o que é positivo, que são os dados referenciados no RMS. O RMS ele faz um cálculo que ele eleva o valor da média ao quadrado, onde ele elimina aqui todos os dados onde são negativos, ele transforma esses dados em positivos, onde a gente vai ter em microvolts, que é o potencial de estímulo daquele músculo, que é o potencial de condução nervosa que aquele músculo está dando, tá? Na hora da contração. E o FFT é fracionadas rápidas de Fourier. Ele pega todo aquele estímulo onde foi dado lá no RMS, ele transforma, ele faz um agrupamento dessa condução nervosa. Por exemplo, se o paciente apresentou vários picos lá de 10 microvolts de segundos, ele vai agrupar todo aquele estímulo onde foi 10 microvolts de segundos, ele vai agrupar tudo, colocar tudo em um grupo só, que aqui ele pode ser dado como um índice de fadiga para o paciente na hora da avaliação. E a normalização de pico ele é dado um valor porcentagem de todo o estímulo neuromuscular, que é dado pelo aquele músculo avaliado. Próximo, por favor. E aqui a gente tem a primeira avaliação que a gente fez com esse paciente. Quando a gente viu que ele tinha um déficit sensório motor causado pela patologia, a gente falou, a gente tem que criar um protocolo de tratamento onde a gente tem que ter alguma condução nervosa naquela musculatura. E a gente viu que no membro, que na pré-avaliação de RMS direito e esquerdo, a gente teve aqui o nível de potencial de ação dessa musculatura lá foi de valor mínimo, a gente sempre tem como referência lá, valor mínimo, valor médio, máximo e desvio padrão. O valor mínimo desse paciente lá foi 1.245,8 microvolts. E já comparando com o esquerdo, olha o valor aqui do esquerdo que é quase zero de estímulo, ou seja, está quase zerado, quase não tem condução nervosa desse músculo, nesse músculo. E lá tem um valor médio, que a frequência média desses valores foi de 1.295,9 microvolts, e o valor máximo lá foi de 1.322 microvolts. E o desvio padrão é um valor que ele referencia, uma estatística que ele é dado em cima de todo o estímulo, que foi de 8,9 segundos. E aqui os valores comparados com esse é muito bem inferiores. Não tem como a gente
traçar um tratamento para a gente comparar uma perna com a outra, porque o déficit na perna direita é muito maior do que o da perna esquerda. Então, o protocolo de tratamento que a gente criou e o tratamento que a gente fez foi comparar a pré-avaliação com a pós-avaliação, mas sendo que do mesmo lado, do mesmo membro, direito com o direito, esquerdo com o esquerdo. Porque eu tendo esse nível aqui de estímulo, para mim chegar a esse estímulo aqui, essa condição aqui, vai ser quase impossível para mim num paciente que eu nem não se sabe qual o nível de